O milagre na 25. Julho de 2021. Sol fraco, aquele que não esquenta, só ilumina. A rua 25 de março fervilhava como sempre, barraqueiros gritando "ó oferta!", motoboys zigue-zagueando entre pedestres, o cheiro de pastel frito misturado com o mofo dos prédios antigos. Eu, Zé Maria, o acidente, sim, esse é meu apelido desde que sobrevivi a 3 capotagens de moto em menos de um ano, estava ali não por devoção, mas por necessidade. Depois que a oficina onde eu trabalhava como mecânico quebrou, passei a viver de acidentes. Consertava motos batidas na calçada, vendia peças de segunda e, quando a sorte apertava, fazia uns bicos como mototaxista clandestino. Não era vida, era sobrevivência. Naquele dia, o destino me jogou no meio de uma romaria que nem sabia que existia. Os romeiros, vindos do interior, desciam a marchando carona em direção à Sé, carregando bandeiras de Nossa Senhora Aparecida, cantando hinos e dançando ciranda nos cruzamentos. Alguns até vinham de joelhos, como promessa. Eu, ateu convicto desde que minha mãe morreu de câncer sem nenhum santo baixar para salvar, só queria passar com minha CG 150 para não perder a corrida do almoço no bar do seu Nico, lá na rua Santa Ifigênia. Foi quando vi o movimento estranho. 2 guardas municipais, aqueles de camisa cinza e olho grosso, cercaram um grupo de romeiros que pararam para rezar no meio da rua. Um deles, um velho de barba branca e olhos claros como água de coco, seguiu segurar um terço, enquanto o guarda empurrava ele para cima da viatura. "Ó circunflexo, meu irmão, a gente tá só passando", gritou uma mulher de vestidão azul, com uma imagem de Aparecida bordada no peito. "Obstrução de via pública, minha senhora. Ou entra no camburão ou paga a multa", respondeu o guarda, já sacando a caneta para fazer o BO. Eu poderia ter seguido meu caminho, não era problema meu, mas tinha algo naquele velho, uma calma que não combinava com a tensão. Ele não implorava, não se descontrolava, só repetia baixinho: "Ela vai nos livrar, ela sempre livra." E foi aí que a moto derrapou. Não sei se foi o óleo que algum filho da mãe jogou na pista, se foi o freio que falhou de novo, ou se foi só o azar que me perseguia como sombra. O fato é que a CG escorregou debaixo de mim e eu voei. Não foi um tombo qualquer, foi daquele que você vê a vida passar na frente, o asfalto vindo para te beijar, e o único pensamento que passa é: puta que pariu, dessa vez eu morro. Mas não morri. A moto capotou 3 vezes, rasgou um outdoor da Casas Bahia e parou a 2 centímetros de esmagar o pé do velho romeiro. Eu, por outro lado, bati com tudo no meio-fio, rolei como um saco de batata e, quando parei, estava deitado de bruços, com o gosto de sangue na boca e a visão turva. O que aconteceu nos próximos segundos, até hoje não sei explicar direito. Os guardas pararam, os romeiros gritaram e então o velho se ajoelhou do meu lado, colocou a mão na minha cabeça e sussurrou: "Filho, você tá sob a proteção dela agora." Eu ri, ou pelo menos tentei, doía pra caramba. "Proteção nada, velho, eu sou o azarado, o acidente. Deus não gosta de mim, não." Ele sorriu, dentes brancos, surpreendentes para um homem daquela idade. "Deus não, mas ela gosta." E então, como num filme ruim, a moto explodiu. Não foi uma explosão de cinema, com fogo e tudo. Foi o tanque que deve ter rachado no impacto e as faíscas da lataria arranhada acertaram a gasolina. Uma bola de fogo subiu rápido, assustou todo mundo e quando a fumaça baixou, a moto estava reduzida a um monte de ferro retorcido, mas o velho intacto. Eu, só uns arranhões e uma dor no peito que não era física. Os guardas, pálidos, largaram o bloco de multas. "Caralhos", murmurou um. "Isso aqui é coisa do além", gritou uma mulher fazendo o sinal da cruz. O velho me ajudou a levantar. Eu ainda tremia, mas as pernas aguentaram. "Vamos embora, meu filho, essa rua não é para nós hoje." E assim, sem mais nem menos, me vi no meio da romaria, carregando uma bandeira que uma moça me jogou no colo, cantando um "Ó Maria, Mãe de Deus, rogai por nós", que eu nem sabia a letra direito. Os guardas não nos seguiram. O peso da bandeira e o silêncio que falou. O cheiro de incenso e velas derretidas se misturava ao óleo queimado da moto destruída. A rua 25 de março, sempre um formigueiro de ambulantes e compradores, tinha parado. Até os camelôs de relógio pirata e os vendedores de pastel de feira ficaram com a boca aberta, esquecendo de gritar "o preço, meu irmão." Só se ouvia o murmúrio dos romeiros, que agora nos cercavam como um rio humano, e o som surdo dos tambores da ciranda que vinha lá do Largo da Concórdia, onde a festa de Nossa Senhora do Carmo tinha começado cedo. O velho, que eu só conhecia como seu Zé, mas todo mundo chamava de Zé da Promessa, apertou meu braço com uma força que não combinava com seus dedos nodosos. "Anda, rapaz, não é hora de ficar parado."
Eu ainda sentia o gosto de sangue na boca, dos dentes que morderam a língua na queda. A bandeira que a moça tinha me jogado era pesada não pelo tecido, mas pelo que ela carregava, uma imagem bordada de Nossa Senhora Aparecida, com os braços abertos como se estivesse a segurar o céu. Não era uma daquelas bandeiras baratas de plástico, não. Era das antigas, de cetim, com miçangas costuradas à mão. O tipo de coisa que as mães de santo guardam em baús por anos. Porque eu, seu Zé? Perguntei, arrastando os pés. Eu nem sou romeiro. Ele riu, um som rouco como motor de caminhão velho. Também não era para você estar vivo? Uai, mas tá. Então agora você carrega a fé dos outros. Não tinha lógica, mas ali, com a adrenalina ainda latejando nas veias e a memória da moto se espatifando como lata de cerveja amassada, eu não estava a fim de discutir. A multidão nos empurrou para frente e de repente estávamos no meio da ciranda. Os pés batendo no chão, as saias das mulheres rodando, os homens cantando em voz grossa. Ó Maria, Mãe de Deus! Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Eu não sabia a letra, mas minha boca se mexia sozinha. Era como se o corpo lembrasse de algo que a cabeça tinha esquecido. Isso aqui é loucura, falei mais para mim mesmo. Seu Zé me cutucou. Loucura é você achar que estava no controle daquela moto, moço, desde quando o acidente tem dono. Engoli em seco. Ele tinha razão. Eu era o acidente, o cara que aparecia quando tudo já tinha dado errado, que limpava o sangue do asfalto, que segurara a mão dos motoristas enquanto a ambulância não chegava. Mas hoje, pela primeira vez, eu tinha sido o acidente, e algo ou alguém tinha me tirado do meio dele. A ciranda girava mais rápido e a bandeira parecia ficar mais leve. Ou talvez fossem minhas pernas, que já não tremiam tanto. Os guardas municipais, que antes tinham nos cercado como urubus, agora estavam encostados nos postes, coçando a cabeça. Um deles, o mais novo, ainda segurava o bloquinho de multas, mas as mãos dele estavam moles, como se o papel tivesse virado chumbo. Vamos embora, cumpadí? Perguntou um romeiro de chapéu de palha, oferecendo uma cuia de água benta. Bebi sem pensar, a água tinha gosto de terra e algo doce como mel ou como lágrimas. Onde a gente vai? Perguntei a seu Zé. Para onde a bandeira quiser. E a bandeira, como se ouvisse, puxou meu braço para a direita, em direção à igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Não era a rota da romaria oficial, que ia para Sé, mas ninguém questionou. Os romeiros simplesmente nos seguiram, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Foi então que vi ela. No meio da multidão, uma mulher de vestido azul claro, os cabelos presos num coque baixo, os olhos fixos em mim. Não era uma visão, ela estava ali carne e osso, mas ao mesmo tempo parecia feita de luz. Não era bonita no sentido de revista, não. Era daquelas belezas que doem, que faz a gente lembrar de algo que perdeu faz tempo. Quem é ela? Perguntei baixinho. Seu Zé não respondeu, só apertou mais a bandeira contra meu peito. A mulher sorriu. Não com os lábios, mas com os olhos. E então, sem uma palavra, virou as costas e entrou numa viela escura entre o prédio da Casa das Caldeiras e um bar que cheirava a pinga e fritura. Espere, eu gritei, tentando segui-la. Mas a multidão me segurou, não com força, só com a pressão dos corpos, como se fossem ondas do mar. De novo, a sombra e a luz na 25. Não adianta lutar contra o mar. E naquela hora, a 25 de março era um mar de gente. Romeiros com camisetas de Nossa Senhora, vendedores gritando 3 por 10, 3 por 10. Crianças correndo com balões de São João que escapavam dos dedos e subiam como almas penadas. O cheiro de pipoca queimada se misturava ao de incenso das barracas de velas, e o sol fraco de julho mal conseguia furar a névoa de poeira que subia do asfalto. Eu me debatei, mas era como nadar contra a correnteza. Alguém me puxou pelo braço. Para menino, era uma mulher baixa de cabelos grisalhos presos num coque, o rosto sulcado por rugas que pareciam mapas de dor. Não é para você ir atrás dela, não. Ela vem quando quer. Mas quem é? Insisti, ofegante, ainda com a bandeira de Nossa Aparecida colada no peito como se fosse um escudo. A mulher fez um sinal da cruz e sussurrou. Tem gente que chama de mãe, outros de santa, mas para mim ela é só a dona da minha fé. Antes que eu pudesse perguntar mais, um grito cortou o ar. Ó circunflexo loucão. Era o Guto, meu parceiro de ofício, acenando do meio da multidão como um louco. Ele estava pálido, os olhos arregalados. Cê tá surdo, caralho? O Bambam tá aí. Não precisei perguntar quem era o Bambam. Todo mundo na região conhecia o apelido do tenente da guarda municipal, que tinha fama de não ter piedade de ninguém, especialmente de gente como a gente, os acidentes, como eles nos chamavam. Gente que vivia nas frestas da cidade, consertando o que os outros quebravam, vendendo o que os outros jogavam fora, sobrevivendo do que sobrava. E o Bambam não gostava da gente.
Corre, véi! Guto já estava se espremendo entre os corpos, empurrando com os cotovelos. Ele tá com a turma toda. Não tive tempo de pensar. A bandeira ainda estava grudada em mim, e quando tentei me soltar, o tecido rasgou um pouco, deixando um pedaço na minha camiseta. Era como se Nossa Senhora não quisesse me largar. E foi aí que tudo desandou. O Bambam e seus homens estavam bloqueando a rua Florencio de Abreu, perto da igreja de Santa Ifigênia. Eles tinham cercado um grupo de romeiros que cantavam uma ciranda, os pés batendo no chão no ritmo do gira, 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 rodopia. Mas não era uma festa, era uma armadilha. Documentação, gritava o Bambam com a voz grossa de quem já mandou muita gente para o chão, todo mundo contra a parede. Eu conhecia aquele tom, era o tom de quem não estava pedindo. Guto me puxou para trás de uma banca de CDs piratas, onde um cara com óculos escuros nos fez sinal de silêncio. Eles estão prendendo todo mundo que tá com imagem religiosa não autorizada, sussurrou o vendedor. Diz que é perturbação da ordem. Mas e a bandeira? Perguntei, olhando para o pano agora amassado nas minhas mãos. Se eles te pegarem com isso, você vai parar no xadrez antes do anoitecer? Guto resmungou. E não é só você. Estão levando até velhinha de Nossa Senhora. Foi quando vi o seu Zé. Ele estava no meio do grupo, as mãos para cima, a camisa manchada de suor. Um dos guardas empurrou ele contra a parede com tanta força que o velho quase caiu. Meu sangue ferveu. Vou lá, falei, já me levantando. Guto me segurou pelo braço. Você tá louco? Eles estão armados. E daí, retruquei. A gente não tem nada, mas a gente tem isso aqui. Apontei pro peito. E isso aqui. Levantei a bandeira. Antes que Guto pudesse me parar, eu saí de trás da banca e comecei a andar em direção aos guardas, a bandeira erguida como se fosse um estandarte de guerra. Ei, ó circunflexo loucão! Gritou um dos romeiros, reconhecendo a imagem bordada. É Nossa Senhora. Outros viram, e então, como um incêndio, a multidão começou a murmurar, a apontar, a se ajoelhar. Aparecida, Aparecida! O Bambam virou para mim, os olhos injetados de raiva. E que porra é essa? Não respondi, só segurei a bandeira mais alto, sentindo o peso dela como se fosse uma responsabilidade sagrada. E então, do nada, o céu mudou. Não foi um trovão, não foi um relâmpago. A bandeira de um milagre. O sol fraco de julho, aquele que mal aquece a pele mas queima os olhos, de repente se apagou. Não foi uma nuvem, não foi o crepúsculo. Foi como se alguém tivesse jogado um pano preto sobre a rua 25 de março. Os postos de camelô, as barracas de pastel, os romeiros ajoelhados, tudo ficou em silêncio. Até o Bambam, com sua jaqueta de couro surrada e a cicatriz no queixo, parou de xingar, a mão pairando sobre a coldre como se o ar tivesse engrossado. Caralho, ele sussurrou. E então o vento. Não era aquele ventinho sujo que empurra sacola plástica pela rua, não. Era um sopro quente denso, como se tivesse saído de um forno divino. Levou a poeira, levou os papéis de balinha, levou até o cheiro de óleo queimado dos carros engarrafados na São Caetano. E levou a bandeira nas minhas mãos, mas não para baixo, para cima. Como se alguém invisível a puxasse pelos bordados dourados de Nossa Senhora. Os guardas municipais, que já estavam com as mãos nos cacetetes, recuaram. Um deles, o mais novo, fez o sinal da cruz. Os romeiros começaram a cantar, primeiro baixinho, depois em coro. Ó Virgem Aparecida, mãe tão piedosa. O Bambam se benzeu. O Guto, atrás da banca, chorava sem vergonha, as mãos trêmulas no rosário que sempre carregava no bolso. E eu só senti. Não foi medo, não foi coragem. Foi uma coisa antiga, como se minha avó, que dançava ciranda nas festas de São João em Pernambuco, estivesse ali sussurrando no meu ouvido: segura firme, menino, ela tá contigo. Então o milagre. Não foi um anjo descendo do céu, não foi a terra se abrindo, foi o rádio do Bambam, que estava no bolso da jaqueta dele, estalando com uma voz metálica. Todos os carros, atenção, acidente grave na radial leste, à altura do viaduto Jacu-Pêssego, moto contra caminhão, vítima Pris. A voz cortou, mas não precisava mais. Porque eu sabia. Era eu. Podia ser eu. 3 horas antes, eu tinha saído do hospital. O médico, um baiano gordo que falava arrastando as vogais, tinha me olhado com pena. Rapaz, você tá com a perna que nem papel machê. Se cair dessa moto de novo, não vai ter jeito. Nem Nossa Senhora Aparecida salva. Eu ri porque sempre ri. Porque quando você vive de acidente, ou você ri ou você chora, e choro não enche barriga. Mas a verdade é que eu sentia a perna. Não doía, pior. Formigava como se os nervos estivessem se despedindo. Cada vez que eu acelerava a CG 150 na descida da rua Florencio de Abreu, era como se alguém estivesse arranhando o meu osso com uma faca cega. E mesmo assim eu ia. Porque o Bambam tinha me ligado.
Tá rolando uma carga de celulares na 25. Os caras tão com medinho da PM, mas a gente entra e sai antes do almoço. 5.000 para você se tocar a moto. 5.000 era o que eu devia pro agiota. Era o que minha mãe precisava para não ser despejada do cortiço na Mooca. Era o que ia me matar. Agora, com a bandeira tremulando no vento sobrenatural, eu olhei pro Bambam. Ele sabia que eu ia pra Radial depois daquele serviço, que eu ia rasgar a 120 kmh com a perna quase podre, só para chegar a tempo de pegar a grana e sumir antes que a PM ou os concorrentes aparecessem. Você ia morrer hoje, Zé? Ele não perguntou, afirmou. Eu não respondi, não precisava. Porque do nada a bandeira pesou nas minhas mãos, não como pano, como verdade. E eu vi não com os olhos, mas com aquela parte do peito que dói quando a gente lembra da infância. Minha mãe, aos 19 anos, dançando ciranda no terreiro de barro, o vestido rodando, os pés descalços batendo no chão. A vida é como a roda, menino. Gira, gira, mas um dia para. E quando parar, você quer tá onde? No meio da bagunça ou na mão de Deus? E eu vi a moto, a minha CG jogada como lixo no asfalto da radial, o farol ainda aceso, piscando como um olho choroso. Vi o caminhão, a carga de aço, o motorista com a cara no volante, tremendo. Vi eu mesmo, deitado no chão, a perna não só quebrada, mas desfeita, como se alguém tivesse batido N. Com um martelo de ferreiro. E então o cheiro, não de sangue, aquele eu já conhecia bem, desde os acidentes que eu limpava na marginal. Era cheiro de terra molhada, de vela queimando, de algo que não pertencia àquele asfalto sujo da Radial Leste. Um cheiro que me levou de volta à casa da avó, em Pirapora, quando ela acendia as velas para Nossa Senhora antes da ciranda começar. Meu Deus, esse aí tá vivo. A voz do motorista do caminhão quebrou o transe. Ele se ajoelhou do meu lado, as mãos trêmulas, a camisa suja de graxa. Eu deveria estar gritando, ou morto, mas só sentia um formigamento quente na perna, como se alguém estivesse costurando minha carne com linhas de ouro. Fica quieto, irmão, a ambulância já vem. Eu ri ou tentei, saiu um som seco como folha seca sob a bota. Ambulância não vai adiantar, meu chepa, minha perna tá em pedaços. Mas quando olhei para baixo, não tinha sangue, não tinha osso exposto, só a calça rasgada e por baixo a pele inteira, como se alguém tivesse soprado no ferimento e ele tivesse se fechado igual cortina que o vento fecha. O motorista cruzou os dedos, sussurrou algo que não entendi. Foi então que ouvi o barulho. Não era sirene, era passos, muitos, e um canto baixo como o das mulheres na procissão de Aparecida. Ó Virgem Santa, Mãe de Deus, livrai-nos do mal, livrai-nos da cruz. Levantei a cabeça com dificuldade. A radial estava cheia, não de carros, não de motos, de gente, romeiros. Centenas deles vestidos de branco, alguns com fitas coloridas no braço, outros carregando velas acesas em plena tarde. E no meio deles uma imagem pequena, mas que brilhava como se tivesse engolido o sol. Nossa Senhora Aparecida, numa espécie de andor improvisado, feito de tábuas e panos bordados. Eles estão vindo para você, meu filho. A voz era de uma velha ao meu lado, que eu não tinha visto chegar. Ela seguiu com os dedos uma cicatriz no meu braço, uma marca de queimadura que eu tinha desde criança, quando derrubei a panela de óleo na cozinha da minha mãe. Essa aqui foi a primeira vez que ela te salvou, você não lembra. Eu não lembrava, mas quando a velha passou o dedo pela marca, senti a mesma queimação de quando era pequeno. E de repente vi minha mãe, aos 19 anos, dançando ciranda, o vestido rodando, e eu, com 3 anos, correndo para ela com a mão queimada. E uma sombra, uma mulher de vestido azul que colocou a mão sobre a minha ferida antes de sumir. Agora é a segunda, a velha murmurou. Os romeiros chegaram, mãos me tocaram. Algumas seguiam a imagem de Nossa Senhora, outras só me olhavam com um sorriso que não era de pena, mas de reconhecimento, como se eles já soubessem que eu ia estar ali. Por que vocês estão aqui? Perguntei, a voz falhando. Um homem de chapéu de palha se ajoelhou ao meu lado. A gente estava indo para Aparecida, mas a santa disse para vir para cá. Falou que tinha um filho dela precisando. E elas falou. O homem riu. Não com palavra, não, mas você sabe como é, né? Às vezes a gente sente a voz sem ouvir. E eu sabia, porque naquele exato momento, enquanto as mãos dos romeiros me levantavam como se eu pesasse menos que uma pena, eu senti ela, uma pressão suave nas costas, como se alguém estivesse me empurrando para frente, não para fugir, para seguir. 2 meses depois, eu estava de volta a 25 de março, notória não só pelas lojas, mas pelos acidentes que a gente resolvia por baixo do pano. Só que dessa vez eu não estava ali para pagar provas ou subornar guarda. Estava ali para contar.
Porque depois daquele dia uma coisa mudou. Eu comecei a ver eles, os romeiros, em todo canto, nos ônibus lotados da Sé, nas filas do Mercadão, até nos bares da Vila Madalena, onde os caras de terno bebiam cerveja cara enquanto eles, de sandália surrada, pediam uma água com limão. E todos tinham uma história de quando Nossa Senhora apareceu, num sonho, numa sombra, num cheiro de rosa onde não tinha flor. Você acha que foi milagre, então? O Zé, meu ex-parceiro de acidentes, perguntou cético, enquanto tomava um café pingado no balcão do bar do seu João. Eu olhei para minha perna, sem gesso, sem cicatriz, só uma marca. Aquele dia mudou minha vida para sempre, trazendo mais sentido à minha existência.